since this was built for Brazil, it's not called a Land Cruiser. It's actually called Bandeirante. Before I even touched the keys, the owner sent me a few clips, his troller and his Bandeirante blasting through Brazilian mud like it was born in the jungle. And after seeing that, there was no way I wasn't taking it for a spin myself. So buckle up, because today I'm driving two unique 4x4s. Very few have the opportunity to see or drive. All right, folks, 1982 Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. But since this was built for Brazil, it's not called a Land Cruiser. It's actually called Bandeirante, which is a road in Brazil, by the way. Bandeirante. That's actually the name for this beautiful 4x4. And it's a 4-cylinder diesel. And guess what? A Mercedes engine, which I'll show you later. So I'm gonna ride it, I'm gonna see how it feels, and you're gonna be filming it. So let's get to it. I was told that I had to hold myself in here for the feet. There we go. Nice. Toyota, baby. Check it out. Let's go for a ride. This car is ready to be driven, so I'm gonna test it. Let's start it. Look at the sound of this truck, man. 4-cylinder diesel. All right, so first gear, straight up. The handbrake is a handbrake there, just for a handbrake, and we're just gonna go now. Don't worry. It's shaking. É o pneu. Oh, é o pneu. Oh, guys, check this out. Which I'm pretty sure you saw the tires on it. Very slowly, you're just shaking because of the tires. The shaking is because of the tires. It's not because I thought it was going to install. I mean, the gear. Os pneus são tão grandes neste 4x4 que o shaking que está fazendo não é a marcha, não é o gear. São os pneus, cara. Caindo água. Liguei o ar? Não, porque está caindo água. Eu joguei água aqui. Cara, você molhou o meu pé inteiro. Molhou. Olha, cara, entrou água no meu pé. Bem-vinda, Toyota. Alright, we're gonna go four-wheeling. There you go. Pode soltar a embreagem. Aqui eu joguei pro 4x4. 4x4. E aqui eu vou para a reduzida. Low 4x4. Põe uma ré. Ré. Põe uma ré, por exemplo. E volta. Então você vê que ele não está bem reduzido. É mesmo. Super low. É. Põe primeira. Volta para cá. Isso. Okay. Você vai ver que ele está bem reduzido. Isso é o original Toyota. É. Primeira reduzida. E aí você vai subindo a montanha. Isso. Não dá pra pôr segunda então? Dá. Tá? Tá. Até terceira se quiser. It's 4 low. É isso. Olha as galinhas de Guiné aqui. Agora vamos nos enfiar lá dentro. Vamos. Vamos atrás de galinhas. Meu, você pode subir em cima de qualquer coisa com isso, cara. Para desligar não é na chave, é aqui. Ah, é aperta verdade. e segura apertar. Isso, morreu. Aí normalmente eu deixo na ré e ponho uma trava. Que aí se vem aqui. Oh, não pode pôr isso. Pode, é só desligar a chave e ele para de buzinar. É para não esquecer com o carro ligado. Esse aqui você solta aqui, põe assim. Perfeito. Cara, gente,
o Gio deixou-me dirigir o Jeep dele, cara. Foi fantástico. Adorei. Olha os pneus desse Jeep. Cara, isso é para subir montanhas. É uma coisa impressionante. Chama-se Bandeirante, mas em realidade é um Toyota Land Cruiser. Land Cruiser, baby. FJ40. Land Cruiser. Vamos mostrar o motor, que isso é muito interessante. E eu vou deixar que ele fale. Nos fala deste motor. Esse é um motor Mercedes. É. É um motor Mercedes. Olha aqui, Mercedes, cara. Diesel. OM364 LA. E eles fizeram este motor de que ano a que ano? Esse motor eu usava em todos os caminhões leves Mercedes no Brasil. Até 94 usou esse motor. Então um diesel 4 cilindros, 3.9. 3.9 litros. Tem muito torque, muita força. Turbinado com intercooler. Então tem uma turbina. Aqui está, você está vendo ele aqui. A turbina é original Mercedes. É. Então esse motor é original turbinado. Yeah. Isso não é algo que alguém pôs depois. Isso veio na fábrica com o motor da Mercedes. Toyota com o motor da Mercedes. Isso. Muita força. É um motor fantástico. É como ele falou, tem partes disponíveis se algo acontece para arrumar. Uma das coisas impressionantes deste carro, cara, é o guincho. Nos explica desse guincho. O guincho é um guincho mecânico. É. Então ele não é elétrico, ele tem uma transmissão, um cardan, que liga até o câmbio. Automático, não é elétrico. Não, mecânico. Mecânico. Desculpa, mecânico, então, isso tem uma mesmo. Conexão do câmbio, uma tomada de força que vem com o cardan até aqui. Depois se quiser filmar o cardan, dá para filmar. E aí ele tem um sistema de embreagem e tração. Então, enquanto o motor estiver funcionando, o guincho funciona. Isso, não precisa de bateria. Isso. Se o motor funciona, óbvio, este motor vai funcionar. Normalmente um motor Mercedes vai funcionar. Muito difícil ele parar. Então, para trilha pesada, a gente prefere o mecânico. Porque ele não tem problema com água, com bateria e ele traciona. Trilha pesada, quantas toneladas? Até 12 ele vai. 12 toneladas, cara. Isso é para pular uma casa. Que 12 toneladas? O limite é o cabo. O peso do Jeep é quanto? 2.500. 2.500 quilos. 5 Jeeps, ele pode pular 5 Jeeps. Meu, sério? Não, mas tem outra coisa. Mas dependendo como você está atolado, se tem um barranco, se tem a força é muito maior, né? Ele pode chegar a 4 toneladas de tração. Nossa, mas tem outra coisa. Dá uma volta aqui, que quero mostrar outra coisa que o Gio não falou. Olha aqui. Outro guincho aqui, cara. Onde que você vai? Onde você leva a sua família? Meu, sério? O que esse homem faz com esses guinchos? Dependendo da trilha, você precisa dele para descer um lugar muito inclinado. Claro. Ou, se não passa, você puxa de volta e recua. É verdade, é verdade. Então aqui é um super winch de 12.000 libras. Super winch. É super winch. 12.000 toneladas lá, 12.000 libras aqui. Cara, 12.000 libras? 12.000 libras. É o winch que eu tenho na minha caminhonete, 12.000 winch, eletrônica. Eletrônica, isso mesmo. Não, esse é com o cabo. O cabo fica aqui dentro. Fica aqui, ó, a caixa de controle dele. Então, toda a parte do guincho, então eu ligo ele aqui, ó. Legal. O cabo. Legal mesmo. Então, se você for precisar de um acesso para o guincho, dá para acessar ele por aqui. Muito comprido o parafuso. É para ninguém abrir ele, certo? Estratégia. Ah, é um Smith Built. É similar ao que eu pus na minha caminhonete. Muito similar ao que eu pus na filmar caminhonete. aqui, Pita? Olha aqui. Aí você desliga e liga para pular ele. Isso. Aqui. Então, o acesso é por dentro. Legal que vocês fizeram isso. Mas você pôs isso depois ou veio com ele? Depois. Depois. É muito, muito legal, cara. Eu acho que ele não vai vender o Jeep, Não vai dar.
Por isso o volante estava se movendo. Não era a transmissão, era os pneus. Isso. O tamanho desses pneus. Até uns 30 km por hora ele faz... Ele faz isso. E aí já se equilibra. Estabiliza. Isso. Uau. Então aqui diferencial dele é flutuante. É. Ele tá com os airlocker, né, os bloqueios a ar. Eu tô com pontas de eixo reforçadas. Dos eixos. Isso. Não sei como é que chama a ponta de eixo em inglês. Que sai a The ponta axles. aqui. Eu sei. Então eu uso RCV. RCB. Uau. Americana. RCV. Eu sei. Você é óbvio que você... A relação é Motive Gear, a reduzida 4,88. E você também levantou ele, ou era assim? Que foi a fecho de mola aqui, né? O steering, como se chama? SPOA. SPOI? Spring over axle. Então, spring over axle. Esse feixe, ele era aqui. Então você passa ele para cá. Então você ganha esse tanto aqui de altura. Tá aí uns 6 centímetros. Mais ou menos. Mais uns 10 centímetros. O pneu não é tão grande. 6 inches, 10 centímetros. Esse pneu é mais ou menos 37 polegadas. Uau. O pessoal, já é pequeno hoje. O pessoal tá usando 40, 42. Já é pequeno. Isso é pequeno. Cara, não quero saber o que é grande se isso é pequeno. Isso já é um monstro do jeito que é. Mas o look dele é impressionante. Alright, folks, I want to show you guys a small Jeep 4x4 diesel engine, 5-cylinder diesel engine called Troller. This is a truck or a Jeep that was built specifically for Brazil. Some of them were sold, I'm not going to say where, across different countries, but very few, and it was discontinued. It's an amazing car, 2017. And the fact that it's a 5-cylinder diesel engine, I mean, the power that this this Jeep has is amazing. And the shape is fantastic. Nos fala, como é que você comprou este Jeep? Este eu comprei novo. Foi novo em 2017. Você é o primeiro dono deste carro? Sim. Novo? Novo. Tá. Novo. Ele era uma fábrica brasileira que ficava em Fortaleza, no norte do país, que abriu em 99. E aí eles foram vendidos para a Ford em 2009. Então, desde 2009, a Ford era dona da marca aqui no Brasil, Troller. Tá. E ele foi produzido até 2021. Ainda faziam eles até 2021. No nome da Ford. Nome Troller. Sempre foi o nome Troller. Nunca tuvo Ford nele. Nunca Ford. Mas de 2000, esse modelo é o que é a última geração. Foi em 2015. Então, em 2015, a Ford colocou o motor 5 cilindros. 3.2 diesel Duramax 3.2 Duramax 3.2. That's an amazing engine. E a transmissão, a tração e os eixos Ford Ranger. Ford Ranger. That's amazing. Então, é como se fosse uma Ford Ranger reduzida. Mas com um motor mais forte. Um shape diferente. Com um motor mais forte. Motor mais forte, que não existe nos Estados Unidos. Eu sei que não existe. A inveja, cara, a inveja. Fora dos Estados Unidos, esse motor era o motor da Ranger. 3.2 Ranger. Mas quantos cavalos tem? Tem 200 cavalos. 200 cavalos. 200 cavalos. Este é um carro super legal. Algo que, obviamente, a maioria das pessoas, só se você mora no Brasil, não conhecem. Óbvio que está novo, você deixou ele novo. Você faz trilha com ele? Não, cara. O trilha, turn around, é esse carro aí. Se é uma trilha que não passa, de alta dificuldade, aquele. Se é uma trilha leve ou um passeio, eu vou com esse. Este para ir no restaurante ou para ir na igreja no domingo, mas leva este aqui. Mas é excelente de trilha também. Quer ver o motor dele? Mostra aí. É um carro muito legal, cara. O painel é da Ranger.
Da Ranger. Ranger. Ford Ranger. Painel da Ford Ranger, os controles, câmbio, muita coisa Ford Ranger. Olha esse motor. Que é o 5 cilindros. 5 cilindros diesel. Diesel. Ford. Ford. É. Esse motor esse não morre, cara. Esse é outro motor que vai durar a vida inteira. De que filha é este carro? Este carro pertence para quem? Porque não vai ser seu. Então, de que mais? Também é você? Você vai ter 2 carros. Não sobra um, quer 2. Meu, sério? 2. A outra filha. Eu vou ter uma briga aí. Outra trilha. Ah, você vai brigar com a sua filha, então. Com a sua irmã. Não, já tá na herança, já tá no meu nome. Nossa. Parabéns, viu? Super legal. Super legal. Esse motor... Oh, olha o guincho. Você instalou esse guincho também? Sim, esse é um Warn 8000 elétrico. Elétrico. Óbvio que tem que ter guincho. Tem que ter guincho. Aquele tem 2, você só tem um. Só tem um. Por agora. Para um passeio leve, certo. Para ir para a igreja, dá. Porque fica está bem limpinho, certo? Não tem nada de terra em nenhum lugar, você viu? Isso de trilha, não sei, mas tudo bem. É um Jeep muito legal, muito bonito, viu? Tem como abrir, tem coisas aqui, tranqueira aí atrás, ou dá para abrir? Tem 4 assentos atrás. Para 5 pessoas. 5 pessoas. E é confortável, confortável. Tem bastante espaço. 21 mil. 21 mil quilômetros. O carro está novo, basicamente. Cara, eu vou dirigir este carro. O único carro no Brasil. Não, mentira. Seguramente há mais que estes no Brasil, mas este carro não fabrica mais. E o fato que está deste shape, do sítio que você tem ele, este carro está novo. Eu vou dirigir ele. Vamos lá. Este painel, como ele falou, é da Ford Ranger. Mas não é uma Ford, é um Troller. É um Troller, não é uma Ford. De velocidades. Cara, eu adoro velocidades. Todos os meus carros são de velocidade. 6 marchas. 6 marchas. Com a ré na primeira. Com o sistema que puxa. Ah, eu lembro desta. As outras, a que eu tenho, você empurra para baixo, é pompa aqui ou é ali. Padrão Ford. Ford Ranger. Ford Ranger. Olha o barulho que o diesel faz. E o cheiro, está sentindo o cheiro? É diesel, né? É, claro, eu adoro. A sua filha está olhando, se você quebra o meu carro, vai ver. Se você quebra o meu carro, vai ver. Ah, este carro está novo, cara. É um Ford Ranger. Este é uma Ford... Mano, eu nunca vi uma Ford Ranger com 5 cilindros diesel. Nos Estados Unidos. Isso.